músico, compositor, ator e realizador, galardoado em 2005 com o Prémio José Afonso e em 2007 com o Prémio Carreira Prestígio. No UBI tem escrito José Medeiros, mas o nosso convidado de hoje é mais conhecido por Zeca Medeiros. Há muitos anos que tenho essa experiência de ser, podemos chamar, escritor de canções. Bom, quer dizer, é uma forma de escrita muito particular, porque é uma relação da palavra, que é sempre importante, mas com os tempos da música. Escrever canções não é exatamente musicar um poema. Também se pode musicar um poema, claro. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tento que as coisas, tanto a música como as palavras, aconteçam ao mesmo tempo. Nunca tive a experiência de realizar com um guião escrito por outra pessoa, porque eu entendo muito que o trabalho de realização, de certa maneira, pelo menos a minha maneira de trabalhar, começa na escrita do guião. Trabalhei com outras pessoas em guiões, trabalhei com o Emanuel Macedo, meu colega, trabalhei com o Urbano Betancourt, que é um dos nossos mais prestigiados escritores, com o Vítor Roidores, em termos de guião. Depois adaptámos alguns escritores, como o João de Mel, Vitorino Mesi. Eu sou oriundo de uma família, o meu pai era músico, o meu avô era caracterizador teatral, as minhas tias cantavam, alguns dos meus primos eram atores, portanto, eu sempre me habituei a relacionar tudo isso. Se calhar às vezes é demasiado trabalho para mim, para fazer bem feito. Mas o que eu quero dizer com isso é que não há uma grande fronteira no meu trabalho, no meu caso, entre realizar ou escrever o guião ou fazer música. Para mim é um todo. Mas eu acho que a literatura entrou na minha vida no dia em que o meu pai me ofereceu um livro do Jules Verne, Da Terra à Lua. Eu acho que foi aí, o meu pai disse, lê este, acho que foi aí que eu percebi que a literatura podia ser algo de maravilhoso. Eu acho que foi aí que eu percebi que a literatura também, tal como o cinema, como a música, pode ser uma maneira de nós viajarmos, não é? Quando se adapta um romance para o cinema, temos que ser fiéis a duas coisas: à essência do romance, àquilo que o autor quis dizer, ou pelo menos a nossa interpretação daquilo que o autor quis dizer, mas também temos que ser fiéis à linguagem cinematográfica. Os Açores, para mim, estas novilhas são para mim uma fonte de inspiração constante. Eu aos mais novos diria que um livro pode ser um amigo fantástico, porque um livro é sempre uma maneira de nós estarmos menos sozinhos. Um livro é uma companhia. Claro que nós não podemos ter uma relação com todos os livros da mesma maneira. Há uns que nos tocam mais, outros que nos tocam menos. Aos muito novinhos, Júlio Verne. Comecem pelo imenso e grande Júlio Verne, que era um homem com uma imaginação extraordinária. Os clássicos, Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Há gente a escrever muito bem nos Açores, ou dos Açores. Eu começava por aconselhar aos mais jovens e aos menos jovens a descoberta ou a redescoberta dos autores açorianos. E não estou só a falar de Antero Quintal e de Natália Correia, de Vitorino Mesi. Estou também a falar de João de Mel, de Emanuel Félix, o grande, imenso poeta Emanuel Félix, da Terceira. Cristóvão de Aguiar, Urbano Betancourt
Manuel Jorge Botelho. Eu estava em África, por acaso, nessa altura estava numa situação, numa cidade pacífica, no Lobito. E aí, às 10h30 da manhã, comecei a ler 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Comecei a ler o livro às 10h30 da manhã, para aí meio-dia ou à 1 da tarde, comecei a ouvir a Grândola Vila Morena no rádio, lá em África. Eu comecei a ler o Gabriel Garcia Marques no dia 25 de abril de 1974, sem saber que as coisas iam mudar no nosso país e que, apesar de tudo, mudaram para melhor, na minha opinião. Portanto, qual é o livro que levas para a Ilha Deserta? Seria sempre Os 100 Anos de Solidão, que já li e reli. Depois é um livro tão rico que todas as vezes que eu volto a ler, descubro coisas extraordinárias, coisas novas. Um livro é um bom amigo, porque um bom livro é uma companhia. Eu não leio todos os dias, às vezes estou cansado, não leio, mas eu leio muito. Eu, como tenho uma atividade que viajo muito, por exemplo, nada melhor do que um livro em viagem. Em trânsito, um livro é um amigo. Um livro, em princípio, se for um bom livro, torna-nos mais cultos, mais ricos. Por muito que a gente lute para mudar o azimute, para encontrar o nosso norte, mas a nossa canção será diferente. E foi o Ler Açores desta semana. Nós voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, seja feliz na companhia de boas leituras e de bom cinema.